de membro inferior. Isso nós vamos começar lá, na verdade, lá no colo do fêmur, tá? Vamos até o crânio caudalmente, ok? Isso aqui está aqui porque você pergunta de exame de residência. O único sinal patognomônico de que alguém tem uma fratura é a mobilidade anormal. Não existe mobilidade aguda, né? Não existe mobilidade anormal pós-trauma se não tiver uma fratura, tá? Se não for agudo, o indivíduo pode ter uma pseudoartrose, aquilo movimenta, mas não é agudo. Ele teve uma fratura, hoje não tem mais. Mas, de qualquer maneira, foi uma fratura. Ok? Então, vamos lá. As fraturas do fêmur proximal, nós dividimos ela em fratura da cabeça, do colo e as peritrocantéricas. Isso é fêmur proximal. Nas fraturas da cabeça do fêmur, praticamente é muito raro e praticamente acontece quando as pessoas luxam a articulação, né? Uma luxação do quadril, a articulação sai fora do acetábulo e acaba arrancando um pedacinho do acetábulo e, às vezes, um pedacinho do teco da cabeça do fêmur. Bom, de qualquer maneira, nem sempre ela é visível ao raio-x com facilidade. Mas ela dá impotência funcional, dor no quadril e, como nas outras articulações, ela é uma fratura intraarticular. A fratura da cabeça e do colo são fraturas intracapsulares, intraarticulares. Bom, então não dá para ver. Então, fratura da cabeça do fêmur e fratura do colo do fêmur são fraturas intracapsulares, tanto do colo quanto da cabeça. A cápsula vem até aqui. Então, ela aqui blinda a articulação. Como a cápsula ela é pequena e ela fica lá dentro, tem muito tecido em volta, não dá para ver que tem hemartrose. Não dá para ver. Nunca. O que acontece é que a pessoa tem o trauma, tem a impotência funcional do quadril, ela não consegue mexer, e ela não tem esse quadro que nós vamos ver, que é da fratura transtrocanteriana ou subtrocantérica ou da diástase. O colo, a fratura fica lá dentro. Ela não vai nem rodar praticamente, pode até rodar, mas e nem encurtar muito. Então, é uma fratura que passa desapercebida. Tá? E quando dá para ver, você vê. Quando não dá para ver, a clínica é que manda. O diagnóstico é sindrômico. Queda, dor no quadril, grande limitação de movimento ou impotência funcional, até que prove o contrário, tem alguma coisa que machucou bastante. E pode ser uma fratura da cabeça ou do colo do fêmur, conforme o tipo de acidente. Tá? As fraturas podem ser pertinho da cabeça, no meio ou bem na base do colo, do pescoço, e não dá esse quadro clínico. Nesses casos, essa fratura que é médio-cervical, aqui praticamente no meio do colo, né, é a fratura mais comum, a grande maioria dá para enxergar. Então, qual é a dica para você que está atendendo trauma? Não ter dúvida, do ponto de vista radiológico, raio-x é da bacia, não do quadril. E toda vez que a gente recebe o raio-x do quadril. Ou quem pede, que é o clínico, nunca ouviu falar, que o raio-x é sempre da pelvis, porque a fratura do colo, da cabeça, uma fratura do isquio, uma fratura do pubis,
ela também dá limitação no quadril. Então, você tem que comparar com o outro lado. Sempre da pelvis. Nunca do quadril. Exatamente o que não fazem. Não sei por quê. Ok? Bom, esse tipo de fratura, nós tratamos, dependendo do tipo da fratura e da idade do paciente, de duas maneiras. Ou nós fazemos uma osteossíntese, e fazemos a redução, colocamos no lugar certinho, o mais perfeito possível, e colocamos 3 parafusos no colo, que tem mais ou menos esse tamanho aqui, tem que caber, tem que ser meio ninja, e é o melhor. Fixação com 3 parafusos, não pode pisar durante o período, isso aqui tem que consolidar. Esse parafuso, normalmente, ele já faz uma compressão. A gente pede para não pisar, porque é muita carga, e o colo não fica desse jeito, né? Não fica num alinhamento vertical, ele fica num alinhamento oblíquo. Então, o pisar pode atrapalhar e demorar mais para consolidar. Se o paciente for idoso, não esqueçam que uma fratura nessa região, com certeza vai interromper a maioria das artérias que nutrem a cabeça do fêmur. Em jovens, mesmo que sobre só essa aqui do ligamento redondo ou uma, acaba tendo uma compensação. Jovem, criança, então, nem se fala. Mas no idoso, a possibilidade de haver uma necrose da cabeça do fêmur, mesmo que você tenha feito, mesmo não, principalmente se você fez uma osteossíntese, necrosou, depois que você percebe, depois de um mês ou dois, no raio-x, tem que tirar tudo e fazer uma prótese. Com duas cirurgias, tirar e depois fazer a prótese. Então, nos idosos, nós fazemos a prótese direta. Mais ou menos a partir dos 65, 70 anos. E, na verdade, a gente olha mais a qualidade do osso. A qualidade não, a gente olha a transparência do osso ao raio-x. A gente acha que aquilo é um osso osteoporótico, e uma boa parte é, por isso que o idoso acaba quebrando com uma certa facilidade, já o jovem precisa de uma pancada e tanto para quebrar o colo do fêmur. É raro, tá? Então, nós acabamos fazendo uma prótese de quadril logo de primeira. A vantagem para o idoso é que ele vai pisar no outro dia, tá? Vai ter facilidade de andar e locomover, evitar trombose, né? Evitar rigidez articular, evitar ficar acamado com a parte orgânica, clínica, ficar bem, principalmente pulmão e assim por diante. Então, qual é a dica para a fratura do colo do fêmur? Primeiro, quando vocês verem, caiu, veio de maca, e está assim, ou assim, é tudo a mesma coisa, né? São apenas visões diferentes. Até que prove o contrário, essa paciente tem fratura do fêmur proximal. Assim, geralmente é fratura ou peritrocantérica, que nós vamos ver agora, ou subtrocantérica, ou até da diáfise, porque se quebra aqui, o osso, logicamente, ele encurta e roda. Né? Então, isso aqui não é patognomônico de fratura do colo do fêmur, fratura transarteriana, fratura peritrocantérica. É de fratura proximal do fêmur ou diáfise, mas o colo não. Só que isto, eu nunca vi alguém comer bola. Precisa ser muito ninja para comer bola num quadro agudo de dor e com a perna desse jeito. Tá? Eu nunca vi. Mas no colo do fêmur, infelizmente, não é raro, porque não dá um quadro clínico exuberante.
mas dá um quadro clínico suficiente para você fazer uma radiografia de pelvis e comparar os dois colos, que é a melhor maneira de você não comer bola, já que você não tem obrigação de estar familiarizado. Ok? Essa fratura não é considerada uma fratura muito grande, porque ela fica contida dentro da articulação, não movimenta muito e o sangramento não é tão grande. Exatamente o contrário desta, que é o vilão, a vilã, perdão, das fraturas do fêmur e a vilã das condutas clínicas, dos clínicos e dos cardiologistas e, por consequência, dos ortopedistas. Eu dei uma aula de remite para vocês, né? Lá nós comentamos a esse respeito. Quando o indivíduo tem essa fratura, que é... Ah, perdão. Isso não. O indivíduo tem essa fratura, vocês vão ver daqui para frente, como a gente viu em número, que a primeira coisa que a gente faz é conter dano. Vocês fazem o controle de dano clínico, nós fazemos assim que chega no hospital o controle de dano cirúrgico. Nós colocamos fixador externo em fratura fechada, aberta, lógico, fechada, em ossos longos e até em outras fraturas muito grandes. Quer dizer, tudo que dá para colocar uma talinha e não vai comprometer a cirurgia, depois a gente põe. Tudo que não dá, está inchado, tem ferimento na pele, é fixador externo, principalmente em ossos longos. Então, isso que vocês estão vendo aqui é um fixador externo para fratura proximal. Não tem nos hospitais. É caro. Os fixadores externos que nós usamos provisoriamente como contenção de dano nas fraturas fechadas, assim que o paciente chega, dá jejum e coloca o fixador para aguardar a cirurgia definitiva, para a fêmur proximal não tem nos hospitais. É aí que mora o problema. Então, se não tem esse tipo de fratura, que é a transtrocantérica e a subtrocantérica, abaixo dos trocânteres, elas sangram muito. Elas desestabilizam o paciente hemodinamicamente e a remite, que é a resposta metabólica, ela fica exacerbada, porque esse paciente, se ele demora para operar, fica balançando a fratura e fica aumentando o sangramento. Uma fratura dessa, logo de cara, vai 1 litro, 1,5 litro de sangue. E se bobear, vai mais. Aí dá para ver. O quadril fica inchado, principalmente das pessoas magrinhas. E esse inchaço é sangue. Não é uma hemartrose, é um hematoma perifratura. E sangra muito. Tá? Fica um aumento de volume muito grande. Bom, ótimo. Quando nós operarmos esses pacientes, então você está lá na lupa, esse é o quadro clínico e o raio-x é esse aqui. Então você vai caminhar da maneira rotineira para o hospital. E apesar de não ser uma fratura de urgência ortopédica, fratura não é uma urgência. Eu posso, desde que eu contenha dano, eu posso operar depois de dias. Menos essa não. Então, essa fratura não pode ficar esperando lá na UPA. E elas ficam. Vocês já fizeram estágio na UPA? Nunca viram vovózinha, vozinho com fratura do fêmur lá esperando vaga? Se não viram, vão ver. Não pode. O que é importante lembrar como clínico? O que? Primeiro,
Não esperar vaga hospitalar. É uma urgência clínica, não é uma urgência ortopédica. Eu não vou operar ela no mesmo dia que chegar lá. E não tenho fixador externo para colocar. Então, eu tenho que operar, o gold standard da OMS é até 48 horas. Depois disso, a porcentagem de pessoas que morrem no primeiro ano, porque a rebite dela foi muito ruim, é enorme. Então, eu tenho que me virar do ponto de vista de pedir as avaliações clínicas, né? Pedir para que eles antecipem os problemas e não me autorizem, eu não peço autorização a ninguém para operar. Se eu tiver que operar, eu opero. Se eu tiver que não operar, quem decide sou eu. Tá? Então, a gente pede avaliação para que a gente antecipar problemas. Já falei isso na aula de remite. Tá? Então, aí, toda aquela conclusão daquela aula, que essa aqui é a mesma, que diz que o que o clínico pode ajudar. É por isso que eu estou falando isso para vocês agora. Não estou dando aula de ortopedia nem para residente. O que o clínico pode ajudar? Primeiro, tentar ao máximo não esperar a vaga do paciente internado na UPA alguns dias. Isso é proibido. E se vocês não tiverem como resolver isso, escrevam. Escrevam, porque o paciente que está na UPA, ele está internado. Ele tem uma evolução. Escrevam. O paciente deveria estar no hospital, porque a fratura de fêmur é uma urgência clínica. Está aguardando por razões não médicas, razões logísticas, depois dá o nome que vocês quiserem. E escrevam, porque um dia vai sobrar para você. E só sobra, né, a gente tem quando é com a gente. Os outros parece que a gente nunca vai acontecer. Tá? Quando vocês forem clínicos, as avaliações que o ortopedista pede devem ser feitas com maior urgência, caso vocês sejam clínicos ou cardiologistas, tá? Normalmente não se precisa de vaga de UTI para operar ninguém. Isso é uma desculpa, porque não tem quem cuide do doente depois da cirurgia. O ortopedista não sabe cuidar da parte clínica. Então, eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, rezar, fazer macumba, fazer uma opção de coisa para pedir para um clínico acompanhar o paciente. Então, a gente, muitas vezes, consegue desenvolver o comanejo, e se tiver um clínico para acompanhar o paciente no pós-operatório, ele não precisa de UTI, vai precisar de UTI para quê? E se ele precisar de UTI porque deu um treco nele no meio da cirurgia, ele não precisa de vaga, ele vai para a UTI de qualquer jeito. A UTI sempre tem vaga reservada para as urgências. Ok? Nós vamos fazer 2 tipos de osteossíntese, que são, aqui está a fratura transortantérica, pode ver que ela subiu, né? O fêmur subiu, por isso que a perna encurta, tá? Aqui é uma osteossíntese com uma placa prego, chama placa prego de compressão, e esse aqui é com uma haste intramedular proximal do fêmur, ok? Aqui está a haste, aqui está um raio-x da haste, e tem outro tipo de implante, que é uma placa, né? E, às vezes, hoje é difícil usar, porque essa placa tem no SUS, é barata, essa também tem no SUS, não é cara, e quando não tem, a gente tem que operar para o farpado, que é essa daqui. Mas o problema não é o implante, não, viu? Eu reclamo muito de implante, mas o implante não é no SUS, mesmo no SUS. Não é problema, você pode operar com qualquer coisa, porque a fratura ali é uma fratura na região metafisária, que só tem osso esponjoso, ela cola. Se você deixar ela quieta na cama, em 3, 4 semanas ela está colada, torta e tudo. Então, o segredo é você operar logo e não ficar achando que tem que operar com esse implante ou aquele. O problema é tempo. E tempo depende do médico clínico e do cardio, não é do ortopedista. Eu, quando eu posso, quando é mãe de médico, tia de médico, avó de médico, eu falo para ele assim, ó, infelizmente isso acontece, tá? Eu quero operar a tua avó, ela internou lá durante a noite, por exemplo, ou cedinho, eu falo,
eu quero operar a sua parente hoje à tarde, menos de 24 horas. Você se vira, você chama seus amigos clínicos, cardiologistas, laboratório, pede para todo mundo vir aqui. Se você conseguir, porque eu vou pedir, eles vão vir na rotina. E eu não tenho porquê dar preferência ao paciente, porque ela é tua avó. Absolutamente. Quem tem que fazer isso é você. Você é o neto, o filho médico. Vai lá ficar com seus amigos e faz. Depois que eles avaliarem e anteciparem os problemas, eu vou deixar ela de jejum e opero hoje à tarde. Amanhã ela está em casa. Ela fica 1 dia e meio no hospital com dificuldade para tudo de fila. E tudo correr bem. Mas isso não acontece. Quase. Fratura da diástase do fêmur. Eu também nunca vi alguém comer bola com fratura da diástase do fêmur, porque eu nunca vi uma fratura de diástase do fêmur incompleta, mas existe. Tá? Então, o paciente até movimenta, mas tem dor. Mas a maior parte quebra mesmo. Quebra. Quebrou, tem mobilidade, fica com a perna toda torta em cima da maca, em cima da prancha lá do bombeiro, do SAMU. Não dá para comer bola. Eles vão imobilizar da maneira que eles acharem. Geralmente a gente mobiliza do jeito que está, mas quase todos não têm como fazer isso. Eles têm essa sala reta, eles acabam não é reduzir a fratura, mas endireitando a perna e fazer o quê? Vai chegar assim para vocês. Chegando assim para vocês, vocês têm que mandar para o hospital. Pode esperar lá dias na internação? Essa fratura é uma fratura grande, ela sangra bastante, mas não é como a fratura proximal do fêmur. Se você conseguir fazer uma contenção, deixar uma perna, nem formar uma perna na outra e demorar um pouquinho, não é uma catástrofe. Mas, geralmente, a gente que está recebendo o paciente pede para vir logo. E esse paciente precisa de um fixador externo para conter dano. E vocês não conseguem fazer muito isso. Vocês conseguem conter um pouco. É difícil, a perna é grande, a coxa é grande, não é fácil. Vai pôr um guarda-chuva e amarrar? Pode pôr. Mas quanto tempo vai ficar lá? Vocês têm que mobilizar de alguma maneira. Não adianta querer fazer tala, de gesso, essas coisas, esqueçam isso daí. Tá? Preferível colocar um guarda-chuva em uma faixa do que tentar fazer alguma tala ou alguma coisa. Então, quanto antes for, melhor. Se precisar esperar por qualquer motivo, não é uma catástrofe. Mas, se forem as duas coxas, os dois fêmures, é pior do que uma transtoraciana. Isso se torna uma urgência clínica. Só que quando eu chegar lá, eu vou pôr fixador nas duas coxas. E ele pode esperar 5 dias para operar. E o fêmur não, o fêmur tem que operar direto. Então, as grandes fraturas, todas são urgências clínicas. Tá claro? Porém, todas, eu coloco fixador externo, menos o fêmur proximal. Então, os enroscos acontecem. É ruim deixar uma pessoa com fratura de fêmur única lá na UPA 3 dias porque não tem vaga? É péssimo. Jovem tem uma renite boa, mas o jovem tem mais embolia gordurosa. Ele morre. Vocês entenderam? Ele morre. Diferente do idoso. Ele pode ter embolia gordurosa também, mas a gente opera antes, geralmente. Porque se ele for ficar lá com o fêmur, não tá, ele tem que tomar banho, ele tem que... Então, para o clínico, as grandes fraturas, em idosos especialmente, e em jovens também, mesmo que tenham motivos diferentes. Para mim, no hospital, muda muito, porque isso aqui eu vou colocar fixador e pode esperar a cirurgia. Para mim, no hospital, o fêmur proximal é prioritário. Para vocês,
são urgências clínicas de qualquer jeito. Grandes fraturas. Você quer ver uma coisa? Não é só grande fratura. Você tem uma pessoa que passou um trator em cima da coxa. Não quebrou, mas você pega na coxa, você percebe que tem tanto sangue lá dentro que fica mole. Ela tem uma miólise tão grande que ela pode ter problema renal em um dia. Então, ela precisa de isso é uma urgência clínica, não é uma urgência ortopédica. Isso são grandes traumas, não precisa ser politrauma. O politrauma é uma urgência clínica? É. E os grandes traumas? Também. Caramba, uma pessoa que tem pneumonia, eles acham que é urgência. Por que um grande trauma não é? É a mesma coisa. Não muda nada. Lá dentro do hospital muda o que eu vou fazer, como eu acabei de falar. Mas para vocês que estão lá no PS, eles não podem ficar lá. E se vocês não insistirem, primeiro que vocês que vão tomar conta do paciente lá, na UPA. E segundo, se vocês forem prescrevendo, vai ficar na listinha lá, na ordem lá. Vai muita gente antes que o coitado do fêmur que podia esperar até uma semana. É isso que acontece. Então, a fixação externa é colocada logo, né, quando chega. Eu posso fazer uma osteossíntese com placa, uma osteossíntese com haste, uma osteossíntese com outro tipo de haste, que chama Ender. Quer dizer, eu vou escolher o que eu quero, conforme o tipo de fratura, conforme o paciente, o tipo, idade, e atividade, e assim por diante, né? Tá? A haste é, de longe, a primeira escolha, a não ser que o cirurgião tenha muita preferência para fazer uma placa, não tem problema algum, ele pode fazer. Dá para fazer minimamente invasivo as duas. Okay? A fratura da extremidade distal do fêmur não dá para comer bola. Primeiro porque tem um hematoma imenso, tem impotência funcional e dá para ver no raio-x, a maior parte não tem trinquinha. É muito difícil isso. Isso aí quebra mesmo. Né? É uma fratura grande, mas você consegue imobilizar com uma certa facilidade, mesmo na UPA, até com uma talha de gesso que dá para fazer. Pode esperar um pouco lá? Até pode esperar um pouco mais, tá? Mas é uma fratura considerada grande. Se for bilateral, negativo. Tem que ir para o hospital o quanto antes. Tanto em jovem quanto em adulto. A imobilização você faz o que você quiser com o joelho um pouquinho dobrado. É muito mais fácil de fazer. É a mesma que usa para joelho. Tá? As fraturas são intraarticulares ou extra, dependendo. Tá? Para vocês clínicos lá, são fraturas que vão precisar ser corrigidas e a conduta de vocês não muda. Tá? Para mim, muda muito, porque eu posso ter que usar. Outra coisa, também dá a rotação externa e muitas vezes encurtamento. Diástase e fêmur proximal também pode dar um quadro que você olha, mas você vê que tem um baita hematoma aqui nessa região. Tá? Para mim, muda muito. Eu posso ter que colocar arame farpado quando eu estou no pulso, ou colocar uma placa decente quando o SUS paga, em alguns locais, pelo que pareça, isso pode acontecer, ou então se o paciente tem algum convênio, alguma coisa assim. Tá? Para o clínico é muito importante, porque às vezes lá na UPA e no postinho, o paciente tem uma placa, até uma haste às vezes, e elas não são feitas para pisar. Toda osteossíntese, elas são feitas para sustentar o osso, a osteossíntese, segurar a minha redução para que o osso consolide. Então, quer dizer que se ele pisar, o implante pode quebrar. Se quebrar, tem que fazer tudo de novo. Ok? E às vezes eles perguntam se o clínico se ele já pode pisar, tudo.
a resposta melhor é não sei. Pergunta para o senhor ortopedista que ele... O que a gente não quer é o paciente com uma haste torta. A haste, às vezes, ela entorta. Ela não quebra, mas ela entorta. A placa entorta, mas ela quebra com mais facilidade. A gente não consegue imaginar a dificuldade que é tirar uma haste torta. E se a haste entorta dentro do fêmur, ela não sai. Eu tenho que endireitar a haste dentro da pessoa. Entendeu? Se eu abrir e quiser serrar a haste, esquenta. Eu vou queimar a medula dele. Vocês não podem. Eu fiz isso uma vez na minha vida. Nunca mais, eu jurei por Deus que eu nunca mais ia fazer aquilo. Porque foi uma das cirurgias aqui, mais estressantes que eu tive. Meu Deus. Então, se for para acontecer uma que quebra, então, fica mais fácil. Né? As lesões ligamentares, aqui nós não vamos falar só de fratura. Né? A gente já comentou isso na aula de síndromes traumáticos. Né? O grande segredo é se é uma hemartrose fora o quadril. Né? Se o inchaço é na junta, na articulação, ou se é extraarticular de um lado só. Só para lembrar, no joelho, o que sangra é ligamento cruzado e a periferia do menisco sangra pouquinho. Ligamento cruzado sangra um monte. É a única junta que tem hemartrose por lesão ligamentar, nenhuma outra coisa. E o sinovial que quase nunca machuca. Então, lá na UPA, este quadro, que é um derrame articular, é desse tamanho, se for sangue, o cara está chocado, né? Porque aqui deve ter uns 3 litros de sangue. Ele chocou, tem sangue, choque hipovolêmico. Logicamente que isso aqui é só perguntar para ele, é crônico, derrame articular sinovial. Ele vai na UPA, às vezes, para ver se algum cristão lá, doutor, sabe fazer punção. Porque é onde ele faz na hora. Quando tinha ortopedista na UPA, eles faziam punção todo dia, porque o pessoal ia lá para funcionar. Isso aqui pode não doer tanto, mas incomoda a peça, né? Agora que não tem mais, eu não sei o que ele está fazendo. Mas o grande segredo é saber quando o inchaço não é tão grande, se é um inchaço na hora, como eu já comentei, que é sangue, ou se é um inchaço que vem 2, 3 dias depois, que não é sangue, né? Tá? Então, se tiver inchaço na hora, ou é no joelho, pode ser lesão do ligamento cruzado, e no joelho ou intrajunto, ou em outra articulação qualquer, tem fratura, mesmo que você não veja. As lesões ligamentares, seja de ligamento cruzado anterior, o que sangra é cruzado anterior. O cruzado posterior não é interarticular, ele é extra, ele fica atrás da membrana, da membrana cerebral. Atrás. Ele tem uma dobra. Então, o sangramento dele é pequeno, porque ele é mais fino, e ainda é posterior. Quem sangra dentro da articulação é ligamento cruzado anterior. Felizmente, para cada 50 anterior, tem um posterior. Ok? A lesão ligamentar intraarticular, ela pode ser vista pela artroscopia e tratada pela artroscopia. Nós fazemos isso, que é uma reconstrução do ligamento intraarticular. Nós fazemos reparação de menisco, e nós fazemos reparação de ligamento colateral. Então, só para lembrar, agora vocês estão lá na UPA.
Lucas, você acha que um cara que acabou de torcer o joelho e tem um inchaço só de um lado, então você está sabendo que o inchaço é de um lado e agudo é sangue. O que tem para sangrar ali? Então, só de coisa, o que tem mais é o ligamento colateral. Isso. Ou lateral. Medial ou lateral. Você acha que você consegue fazer isso nele? Lá na UPA? Deixa eu examinar o senhor. Você consegue, Lucas? Ele vai gritar de dor, né? Vai. Então quer dizer que você não precisa fazer isso. Se você quiser, você pode. Eu faço. Eu aviso ele e falo, eu vou fazer uma vez. E eu quero sentir o quanto que o seu joelho está falso, né? Instável. Tem que falar para ele que está. E ele vai reclamar, não vai gostar, mas quem não está familiarizado e quer fazer, ele fica tentando. Então, faz uma, duas, três, até achar. E aí o cara não vai gostar. Não precisa, isso que eu quero dizer. Tanto com a lesão extraarticular quanto a lesão intraarticular que dá hemartrose, nenhuma é uma emergência. Por incrível que pareça, a lesão da hemartrose, que é a lesão do ligamento cruzado, tomar cuidado para não ser fratura. Você nem precisa, se você tivesse certeza que era só ligamento cruzado, porque sangrou dentro, não precisa mandar para o hospital. Não precisa. Porque essa cirurgia que eu mostrei, cirurgia tardia. Não é de urgência, ninguém faz de urgência. Faz um jogador profissional só. Não precisa. Eu vou ter que fazer uma plástica, não vou emendar. Mas o ligamento cruzado, o ligamento colateral, até 15 dias, 3 semanas no máximo. Então, se for para mandar para o hospital a rigor, a lesão unilateral é mais necessária do que quando tem hemartrose. Entendeu? Mas quando tem hemartrose, você pode jurar por Deus que não tem nenhuma fraturinha? Não pode. Mesmo que o raio-x não tenha aparecido nada. Pode ter uma lesão do ligamentar e pode ter alguma do ligamento cruzado anterior e pode ter alguma fratura que não apareceu ou você não viu por falta de familiaridade. Em suma, joelho inchado, agudo, é sangue, tem que mandar para o hospital, não interessa. Tá claro? Fratura de patela é uma delas. Por incrível que pareça, às vezes a fratura da patela não aparece muito, porque a maior parte delas, elas desviam, tá vendo como que tá aqui? A maior parte delas fica assim. Pô, é impossível comer bola. Algumas, elas são trincas e sangram e dá hemartrose. Se tem hemartrose, não viu a fratura, tem que mandar. Fratura de patela, a gente faz uma osteossíntese chamada banda de tensão, que tem R$10, não solta, e tem que tirar depois, porque esses fios, chama fios de Kirchner e os fios de aço, eles atrapalham, certamente, né? Tá? E dão um resultado muito bom. Não é uma emergência, vocês vão colocar uma. Geralmente põe tala de gesso, pode até no técnico lá na UPA pode colocar, ou uma outra imobilização. Pode esperar? Pode esperar, não tem problema. Só tem vaga daqui 3 dias. Tá bom, vamos fazer o quê? Não é uma fratura grande, o sangramento vai ficar contido ali na articulação, não demanda alguma urgência clínica, como em grandes fraturas. As fraturas do planalto tibial, elas são muito parecidas com a do fêmur distal, mas elas muito parecidas, então elas não são iguais. E elas têm uma característica diferente. A fratura do fêmur distal, geralmente ela quebra, mas ela não tem afundamento. O que afunda, como vocês estão vendo aqui, esse fragmento claro, ele estava aqui em cima. Ele afundou aqui uns 3, 4 centímetros. Então está aqui, ó. Pode quebrar sim. Está vendo que quebrou e afundou? Né?
Então, isso tudo demanda, é uma fratura intraarticular, dá uma hemartrose enorme e mais um hematoma abaixo do joelho grande, impotência funcional. Rarissimamente a gente não vê no raio-x, mas se tiver um hematoma desse tamanho e você não viu no raio-x, vai mandar para o hospital de qualquer jeito. Pode colocar uma tala de gesso, não tem problema, dá para fazer, porque vai chegar lá para mim, não foi fratura exposta, eu não vou tirar essa tala. Eu vou ver o raio-x, vou fazer uma tomografia desse cara, às vezes com a tala, precisa tirar, tá? Porque eu preciso ver essa fratura e classificar qual é o tipo, e com raio-x não dá. Depois disso, é que eu vou fazer uma osteossíntese. Ou assim, está vendo que tem uma placa aqui com parafuso, ou assim, que tem placa, mais parafuso dos dois lados, ou esta. Eu não preciso falar, que vocês estão passados a saber que essa aqui é ideal, mas é complexo, é complicado, é caro, e os arames farpados que a gente põe, a gente tem que imobilizar a perna. Imobilizar o joelho, colocar uma tala de gesso, depois do trabalho desgraçado que você tem para montar um quebra-cabeça desse tipo aqui, ainda tem que pôr parafuso que solta, então pôr uma tala para ver se não solta. E esse aqui a gente faz exercício no dia seguinte. Coisa faz. Tá? Mas para vocês, não muda absolutamente nada. Nenhuma delas tem urgência clínica. Tá? Ela fica contida, sangra lá seus meio litro, às vezes um pouco mais, mas diferente de diáfise do fêmur proximal, diáfise, e muitas vezes o fêmur distal também sangra mais do que essa daqui. Ok? Mas se for bilateral, não tem conversa. Tem que ir para o hospital. Nunca deixem na UPA fraturas grandes, é uma fratura grande, bilaterais. Não deixem. E se vocês não tiverem como mandar, vocês não criam ambulância, não criam vaga, não cria nada e também não dá lição de moral no ortopedista que está lá e não quer trabalhar. Então, o que você faz? Escreve. Fraturas duplas grandes são urgências clínicas. Tá claro? O paciente vai ter problema hemodinâmico, se não for contido rapidamente. Tá certo que se você colocar uma tala, ajuda muito a talar nos dois joelhos, por exemplo. Tá? Mas mesmo assim, o correto é fazer isso o quanto antes. Nessa região é comum ter trombose. O local mais frequente de trombose, que vocês sabem, é na perna, na panturrilha. Depois é no fêmur, na coxa, tá certo? Então, são coisas que a gente tem que raciocinar do ponto de vista clínico, ok? Essas são as osteossínteses. Diáfise da tíbia, pronto. Aí chegaram os motoqueiros, né? Depois que a quantidade de motos aumentou muito, as fraturas de tíbia aumentaram exponencialmente, porque é onde o carro acerta o bendito do motorista da moto. Né? É o local mais comum também de fratura exposta, mas de fratura fechada também. Aumentaram as duas. Né? O número de fraturas expostas, no geral, aumentaram muito mais à custa da fratura de tíbia do motoqueiro. Tá? Aqui está uma fratura de tíbia, seja qual for. É quase impossível você comer bola numa fratura de tíbia. Não dá, né? E se você não tiver raio-x, um hematoma ali, impotência funcional e mobilidade, não tem como. Pode esperar. Se for unilateral e você conseguir colocar uma tala, uma boa imobilização, até pode esperar a vaga lá na UPA, porque ninguém cria vaga para aquilo que não é uma urgência clínica ou especializada. Se for as duas, é um grande problema. Sempre que é bilateral é um grande problema. Quando chegar lá, eu vou colocar um fixador externo. Aqui está um fixador de uma fratura fechada, que geralmente fica assim, não tem que enfaixar, não tem que fazer nada. Isso é um fixador de uma fratura exposta.
Porque na fratura exposta, o indivíduo vai ser imobilizado do jeito que ele está pelo SAMU. Você está vendo aqui, né? O indivíduo está sendo imobilizado, com a perna virada, o pé está quase, né? Essa tala é ideal, porque você molda do jeito que a perna está, não tem que ficar reduzindo a fratura, ok? E como essa daqui, que é a pior que existe, que você não consegue moldar, então você tem que endireitar a fratura para conseguir imobilizar. E aqui ainda ficar enfaixando, coitado, né? O ideal é você colocar a faixa aqui, 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 sem ficar enfaixando muito, ou a bandagem triangular, quando você fizer isso no SAMU. O resgate do bombeiro trabalha com bandagem triangular. Já tiveram. Eu já falei de bandagem triangular para vocês. Ou então foi na clínica cirúrgica. Tiveram clínica cirúrgica comigo ou não? Cirurgia ortopédica? Foram na clínica para ver os implantes? Foram? Então já tiveram. Esse aqui é uma fratura exposta. É assim que chega para você na UPA. Geralmente, fratura exposta vai para o hospital. Mas pode escapar. O que geralmente escapa, que chega na UPA, porque eu não sei porquê, mas alguém não levou para o hospital. Quando tem alguma dúvida se é exposta ou não sei porquê, está na cidade pequena, só tem lugar. Então, esse tipo de ferimento, para a fratura exposta, existe uma classificação. Ferimento pequenininho, um pouquinho maior, bem maior, bem maior. Existe, você pega uma classificação de Gustilo, você entra lá no site, pega, ninguém vai ficar perguntando para vocês, isso para o ortopedista é essencial. O que é que o clínico tem que saber? Primeiro, se ele quiser ter uma noção de classificação, não precisa saber classificar. A classificação que nós usamos tem 2 itens. Tem 3, na verdade, né? Mas 2 principais. O tamanho da ferida e se ela é suja ou limpa. Suja quer dizer sujo, terra, grama, esterco, água do rio. Quer dizer, diferente do cara que está com cuecão no frio, calça comprida, a calça da moto, porque uma fratura, ela é considerada uma fratura limpa. Ela é contaminada, mas não é uma fratura infectada. O resto você pode esquecer. Então, nós classificamos que ela pode ter uma fratura pequena, com uma abertura pequena, e ele caiu no rio sujo, rio Tietê. Ele está perdido. Tá? Ele pode ter uma fratura grande, mais limpa. Para vocês é a mesma coisa. Se não cobrir, não é para lavar, não é para endireitar, nem pôr o osso para dentro. É só isso. Vão cobrir e imobilizar de alguma maneira. Do jeito que está. Como quiserem. Não vai mandar aquilo balançando. Não, só pôr na máquina e mandar. Não, tem que. Mas eu não tenho o que fazer. Você pega a revista, guarda-chuva, faz o que você quiser. Mas você tem que dar alguma contenção no transporte. Não queira fazer tala, não queira fazer nada. Não inventa a moda. Ok? E chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo. Bom, chegando lá, eu vou levar em consideração tudo isso, porque eu vou levar esse paciente para o centro cirúrgico e ele vai ser anestesiado. Esse negócio de, mas a fratura está indo até dentro da bota, é uma moça que saiu com aquelas botas bonitas de frio, que vai até perto do joelho. Não é para tirar a bota, a gente tira no centro cirúrgico depois de anestesiado. Deu para entender? Não é para tirar sapato, bota, calça. Calça a gente rasga, né? Para ver, né? Tá? Mas ele tem uma coisa que dá para rasgar fácil, é uma sapatilha de pano. Tá bom, então rasga, igual pano. Mas você não vai dar um sofrimento tão grande, não é para tirar. Nem quando chega no hospital, a gente não deixa nem o residente tirar, é para tirar dentro do centro cirúrgico, depois de anestesiado. Tá claro? Chegando lá, a primeira coisa que depois de anestesiado, eu vou colocar a perna
em cima do recipiente para coletar o soro que eu vou lavar com litros e litros e litros. Quando eu cansar, eu vou lavar de novo. E quando eu cansar, eu peço para o ajudante lavar. Quando ele cansar, eu lavo de novo. Às vezes, vão meia hora lavando. Se for sujo, então, meu Deus, aí a maior parte do procedimento, porque colocar um fixador externo, e depois a gente vai colocar um fixador externo. Antes de pensar, não vai fechar. A ferida, a gente só fecha depois que já está com o fixador, e você não fica balançando. Mas quando é sujo, pela classificação, como eu comentei agora, a gente não fecha. Deixa aberto. E faz curativo diário. Se você fechar, vai infectar muito mais depressa. E o pus vai ficar contido lá dentro. Aquilo vira uma porcaria, uma passaroca, para não falar outra coisa. Entendeu? Então, para vocês, é mais simples do que a fratura fechada. E a fratura fechada vai acabar demorando para ir. E precisa fazer uma contenção que dure um pouco mais. Então, pode fazer uma tala. Tá bom? Vão lá 2 enfermeiros, 2 técnicos, eles fazem uma tala de gesso. Vai ficar uns 3 dias, vezes, em média, lá, esperando vaga. A exposta, não. A exposta, vocês têm que cobrir e colocar alguma coisa só para segurar, para não sentar poeira. Ah, mas está sangrando. Tá bom, então vocês vão ter que... O cara vai sofrer um pouquinho, vocês vão ter que fazer um enfaixamento um pouco mais compressivo. Lógico, não tem o que fazer. Eles não vão ficar pensando veia, a artéria lá no pronto-socorro. Vão enfaixar compressivo. A parte clínica de pronto-socorro, se o cara perdeu muito sangue, vocês não vão fazer só isso. Não se esqueçam que, se você é clínico, você tem que ver primeiro a condição hemodinâmica do indivíduo. O cara pode ter pedido 1 litro de sangue ou mais. O cara está pálido, vocês vão colocar um ringer no cara, não vai dar tempo de pedir sangue lá. Tá certo? Vocês vão ver. Tudo vira uma urgência. Primeiro clínica, depois da perna. Atender trauma exposto não é fácil. Porque, primeiro de tudo, é uma urgência clínica. Tá? Quem atende no pronto-socorro não é o ortopedista. Quem atende uma fratura exposta no pronto-socorro é o cirurgião geral ou o clínico que está lá de plantão. Não somos nós que atendemos. Depois que eles estabilizaram o paciente, eles viram toda a parte clínica, tentaram saber quanto ele perdeu de sangue, faz um hematócrito rápido, vê se está pálido, se você está hipotenso, tudo isso aí primeiro, aí ele vai para o centro cirúrgico. Se você pega um paciente do jeito que chega lá no pronto-socorro do trauma e leva para o centro cirúrgico, o anestesista vai querer matar o clínico, porque o anestesista tem que receber o paciente compensado. E eu entro de coadjuvante. Eu entro para resolver o problema da perna do cara. O mais importante não é isso. O mais importante foi feito antes de mim, pelo plantonista do trauma e pelo anestesista. E por vocês. Então, lá na UPA, que receberam equivocadamente uma fratura exposta. Depois de 7 dias, 5 dias, que não tem infecção, não tem nada, eu posso tratar dessa fratura igual uma fratura fechada. Eu posso colocar uma placa, eu posso colocar uma haste. Ok? Igual uma fechada. Algo muito comum que vocês recebem lá são os entorses de tornozelo, que eu já disse que tem um hematoma, uma lesão maior, dependendo do ligamento, o hematoma, mas são todos extraarticulares. É num certo local, geralmente é de um lado só, então o hematoma dos 2 lados é hemartrose, então ele tem fratura do tornozelo, mesmo que você não veja no raio-x. Isso também pode esperar lá? Pode. Coloca uma tala no tornozelo e fica o pé para cima. Vocês vão medicar, que vocês são os médicos dos pacientes que estão na UPA, hein? Ele não é da UPA.
São de vocês. Hoje é de você, do Daniel, amanhã é do Tiago, depois é da Júlia. Naquele dia você é responsável por ele. Se alguma coisa acontecer com ele, você que vai ter que responder. Ele pode esperar. Quer dizer, para o clínico, não muda nada por enquanto. Fratura ou lesão ligamentar. Fratura, vocês vendo ou não, vocês vão mandar internar. Ou mandar para o hospital, no caso de não ter visto a fratura. E se for extraarticular, ele pode ter uma fratura do maléolo, presta atenção, hein? Lateral, e por incrível que pareça, o hematoma intraarticular, que é hemartrose, é pequeno e dá um hematoma lateral parecido com esse. Eu posso dizer para vocês que metade das fraturas unimaleolares, fratura só do maléolo fibular, eles dão esse quadro clínico. Bom. Professor, claro. Você fala que sempre que tem fratura, tem que caminhar por municipal, mas teve um caso de uma fratura, se não me engano, do quinto metatarso, do pé. A gente caminhou para o hospital e eles negaram, falando que não precisa fazer nada, era só estabilizar mesmo. Não precisaria de avaliação ortopédica. Isso seria um caso mais de que os caras não estavam querendo, ou isso é normal mesmo? Não, eles não querem. Eles não querem. Eu não vou falar isso, a resposta é eles não querem. Por quê? A fratura da base do quinto metatarso, é isso, né, que você falou? É a fratura do Neymar. O Neymar foi operado. Por quê? Porque ele é o Neymar. Quando você tem uma fratura dessa, a maioria não precisa de cirurgia. Tá claro? Ela quebra, mas ela fica como uma trinca. Então ela consolida, mas você tem que imobilizar. No caso, você teria que mandar, se você tivesse certeza que essa fratura não é cirúrgica, você não tem essa obrigação, tá claro? Se você tiver certeza, você pode mandar para o ambulatório do trauma. Tá certo? Mas você não tem essa obrigação. Quem tem que mandar para o ambulatório do trauma, já que você não sabe se ela é cirúrgica ou não, é o médico. Ele vai atender o paciente e devolver numa contrarreferência ao ambulatório de trauma. Entendeu? Esse seria uma atitude decente. Se você tiver certeza que aquilo não é cirúrgico, porque ele não está um pouco longe, então, e você mandar para o ambulatório de trauma, se eu estiver lá no ambulatório de trauma, eu não vou achar ruim que você mandou para mim, porque eu não vou colocar gesso mesmo, você fez certo. Mas você não tem obrigação de saber isso, entendeu? Outra coisa, essa fratura não é intraarticular. Tá claro? Essa fratura é igual uma fratura da ulna, é uma metáfise, não é intraarticular. Então, se fosse uma pessoa consciente, ele ligaria para você, manda uma resposta. Tá claro? Você não mandou um comunicado para ele? Eu já fiz isso tantas vezes quando eu estava lá no ano que eu trabalhei. Porque a pessoa que estava lá tinha dúvida às vezes, você entendeu? Naquela época tinha um ortopedista, mas final de semana à noite não, entendeu? Então o cara manda para mim, ele não está mandando para internar, ele está mandando para eu avaliar. Se ele estivesse mandando para internar, você faz a internação direta, concorda comigo? Está mandando para o cara avaliar. Então ele responde para você: essa fratura é de tratamento conservador. Encaminhe para o ambulatório de trauma. Ele resolveu o problema totalmente, concorda? Agora, se essa paciente vai lá
Depois de 10, 15 dias, ela pisou, porque ela é uma tigrona, um tigrão, e saiu fora, o cara vai ter que mandar para operar. Entendeu? Respondi? Sim. Mas, Só que eu acho que ele não tinha acesso ao raio-x. não, mas também não, né? Não, peraí, Porque. mas por que que não? Desculpa, eu Porque não tá no sei. RP, né? Eles estão no hospital, o hospital Tazi. Então ele, em teoria, não teria acesso ao raio-x. Mas não pode. Não. Não Mas o pode. encaminhamento é feito pelo RP, então eles têm que ter acesso ao RP. Lógico. Ah, é? Ó, Porque lá no quando, hospital eu vejo que toda hora eles pedem ajuda dos internos, que tem RP, pros caras ter acesso, que eles não têm, né? Ou não tô sabendo que tem, né? Não sei. Mas acho olha, que o PS deve ser o ano que eu, diferente dessa avaliação ortopédica. o ano que eu trabalhei lá foi 2018 ou 2019. Não tinha essa facilidade do RP ter o raio-x na hora ali. Não tinha. Mas mesmo assim não precisava. O que, que eles faziam? Eles mandavam via e-mail via e-mail para aquela salinha de regulação. Ela imprimia o pedido e a foto. Ela ia lá, batia na porta do quarto do doutor, ortopedista, com o pedido e a foto impresso. Sempre foi assim. Então, eu estou raciocinando que ele viu. Então, se ele não viu, é pior ainda. É pior É. ainda. Então Porque pressupõe que tenha ele visto. deu uma orientação para você sem ver o raio-x. E se tivesse desvio que você não tem obrigação de saber? É. Vou perguntar para vez que estiver na UPA se eles devem ter Então, acesso, então. eu acho, sinceramente, que eles têm acesso. Mas, porque se não tiver, não entra na minha cabeça. Tá bom? Mas eu estava comentando que toda vez que você tem aqui um hematoma unilateral, e você tem um raio-x, e você não viu fratura, até pode ter alguma trinquinha, que você não vê, ou pode ser uma lesão ligamentar que você não tem obrigação de saber se é cirúrgico ou não. Tá claro? Então, o que não pode, nesses casos, já que existe essa possibilidade, quando é assim, nunca. Você tem que mandar para o hospital. Tenha você visto a fratura ou não. Mas se for unilateral, ou desse, tanto uma fratura que você não viu, quanto uma lesão ligamentar, que você não tem obrigação de classificar, você não pode mandar para casa. Entendeu? É diferente. Você pode mandar para o hospital ou mandar para o ambulatório de trauma. No ambulatório de trauma, eu vou ver o raio-x, porque vai chegar lá depois de algum tempo. Eu consigo, até palpando, saber onde é a dor. Na hora que ele vai lá na UPA, dói tudo. Você aperta o joelho e dói. Entendeu? Então, eu não vou achar ruim com você se você não viu uma fratura do malelo lateral. Porque a maior parte, quando é unilateral, uma boa parte não é cirúrgica também. Tá claro? Se for, eu vou ter que mandar para você de volta, mas eu não vou achar muito ruim. O que eu vou achar ruim é quando eu estou no 100, 6 meses depois, e recebo uma paciente com uma sequela de fratura que não apareceu, ou de lesão ligamentar que vocês mandaram para casa. Entendeu? Na dúvida, manda para o hospital. Se o doutor de lá não aceitar, por qualquer motivo, você não vai brigar com ele. Você pode brigar se você quiser. Eu brigaria, mas eu sou briguento, é diferente. Quem não é, não vai brigar. Eu sei que não. Então vai fazer o quê? Não vai mandar para casa, vai mandar para o ambulatório de trauma, imobiliza, manda para o ambulatório de trauma e escreve. Escreve. Negado, tem que escrever. Encaminhei para o hospital para avaliação ortopédica de urgência. Negado pelo doutor tal. Tem que escrever. Encaminhei, então, para o ambulatório de trauma, conforme orientação do ortopedista do hospital.
Vou escrever. Vocês não estão prejudicando tanto o paciente, porque ele vai acabar voltando para o hospital 1 hora. Não vai perder tempo, retrabalho e assim por diante. Tá ok? As osteossínteses. Se eu tivesse uma fratura no meu tornozelo, eu queria operar depois de uns 10 dias. E o inchaço todo, o hematoma, o inchaço diminuiu, a pele ficou até enrugadinha já. Aí é a melhor hora para você operar. Os cortes são menores ainda, fica fácil, não tem inchaço, a chance de infectar é muito menor, a chance de trombose na panturrilha por imobilização também já foi, já passou e assim por diante. Tá claro? A lesão do tendão de Aquiles, ela passa desapercebida em 40% dos casos pelos clínicos. Não é muito fácil fazer diagnóstico, para falar a verdade, porque as queixas, quando o paciente chega para você falar, eu estava correndo ou fui dar um pique, né? Estava jogando, estava fugindo da polícia, estava fazendo qualquer coisa, eu senti uma fisgata, plac! Parece que eles falam que parece que levou uma pedrada lá, ou no tendão ou na panturrilha, porque se tiver uma ruptura de músculo, é mais ou menos a mesma coisa. Dá uma dor aguda, parece que rompeu alguma coisa. Não parece, ele rompeu mesmo. Só que ele pode romper músculo na panturrilha, que dá mais ou menos a mesma sensação na batata da perna, não lá no tendão de Aquiles. Mas ele fala, não, doutor, é aqui embaixo. Se você tiver paciência, você encontra um degrau quando rompe. Você passa a mão no tendão, tem um buraco. É lógico, o tendão está embaixo da pele, formou um gap, você põe o dedo aqui e o dedo afunda. Não precisa pedir ultrassom, não precisa fazer nada. Isto você tem que mandar para o hospital. Se você mandar para o ambulatório, se tiver dúvida, porque eu não sei se tem esse gap, se tem, se não tem. A história é pertinente, mas não estou percebendo. Tem que fazer ultrassom. Então vocês mandam para o hospital. Se vocês não mandar para o ambulatório de trauma, nem ultrassom eu posso pedir lá. Tem que devolver para vocês. Vou mandar para o hospital pedir. Então, tem suspeito, isso é cirúrgico. A lesão do tendão, quase todos os tendões são cirúrgicos, né? Mas é difícil aquele que rompe espontaneamente. É praticamente este e o cabo longo do bíceps, que dá o sinal do Popeye aqui, que rompe e não faz muita falta, mas fica feio para burro e opera-se até por estética, né? Tá? Esse aqui dá até para ver, né? Tá? Mas se você puser o dedo é mais fácil, tá bom? Então, 5 segundos para perguntar, 5 segundos para pôr o dedo. Em 10 segundos você faz o diagnóstico. Não precisa de exame. Tá? É feita uma rafia, a gente costura, isso ele cola, ok? E agora, o maior vilão de todos os casos, porque não é tão, vamos dizer assim, frequente comer bola. É frequente, mas não é assim tão frequente. Só que o resultado é uma catástrofe. A morbidade da fratura do calcâneo é enorme. A sequela é uma catástrofe, é uma monstruosidade que o cara fica sequelado o resto da vida e com dor. Deu para entender? Na mínima desconfiança de que o cara pode ter uma fratura que você não enxergou no calcâneo, vocês mandem para o hospital. Se o doutor olhou e falou que não é para mandar, o procedimento você já sabe qual é. Se é que ele viu o raio-x. E tudo que o ortopedista faz, e ele sabe, ele não é tonto, você vai cobrar para ele, ele casa com o paciente o resto da vida. Tudo que ele quer é não deixar passar uma fratura de calcâneo. Tanto que todas as fraturas que
chegam, a gente já manda direto para a tomografia. Platô tibial, cotovelo, são fraturas intraarticulares. E calcânio ou talos vai tudo para a tomografia. É onde a gente consegue situar, porque você olha aqui, ó, lá você vê, tem uma fratura aqui, mas o osso está mais ou menos bem localizado. A junta parece não parece. Aqui você olha, você fala, caramba, eu não sei ver. Fotografa os dois e olha no outro. Ou então manda direto para o hospital. Você tem dúvida, está inchado, o cara caiu de altura em pé. Ou mesmo se for outra coisa, não é bem no tornozelo, incha mais para baixo, mas se ele tiver uma fratura de talos, entenda bem, se ele tiver uma fratura que envolve o talos, o tornozelo vai inchar também. É hemartrose. A hemartrose, quando é do calcânio, ela não aparece muito. Ele fica inchado, não é aquele globoso, mas fica duro, extremamente dolorido, não consegue pisar, mas ele consegue movimentar o tornozelo, porque no tornozelo não tem nada. Tá claro? É clínica pura. Tem dúvida? Tem que fazer tomografia. Então tem que mandar para o hospital e a gente vai operar. E garanto para vocês que 80% dos casos ficam... uma boa parte fica muito bom porque a fratura é pequena. As fraturas grandes, 20% dos casos ficam horroroso, é igual como sendo quebrado. Tem médico que sabe disso, ele faz artrodese de cara, junta, ao invés de ele operar e fazer uma osteossíntese, ele emenda o talos no calcânio. Já faz emenda, cola, funde cirurgicamente. Tá? A maior parte a gente não faz isso, mas a gente faz o melhor que a gente consegue, porque é muito difícil, é um osso que tem muitas facetas, é um osso que devia ser inquebrável, mas ele não é inquebrável, infelizmente. Ele é quebrado. Tá? E ele demanda uma investigação e um planejamento minucioso e, mesmo assim, uma boa parte não tem um resultado tão bom. É muito comum a artrodese tardia, né, anos depois, pós-fratura de calcânio, e ficou da melhor maneira que foi possível. Fala, ok, gente? Alguma dúvida? Bom, é lógico que coloca-se lá, você está vendo, coloca a tala, pode esperar, né? Lógico que pode esperar 2, 3 dias, fazer o quê? Essa é uma fratura, se fosse em mim, eu esperaria no mínimo 15 dias para operar. Porque ela demora para desinchar mais do que o tornozelo. E a cirurgia ela fica melhor quanto mais desinchado, murcho tiver o local a ser operado. Ok? Vocês já estão preparados para a semana que vem? Dá tempo, né? Tranquilo, né? Dá tempo. Não tem muito segredo. Eu preciso de uma coisa. Pode ser um pouco antes, quer dizer, na tarde. Que alguém me mande vai ter uma apresentação, né? Eu costumo mandar para o professor, não manda a apresentação pronta? Porque eu não vou, não é para corrigir nada, não. É que eu preciso saber como, para eu poder depois chamar mais ou menos equitativamente vocês, não deixar faltar ninguém, para poder ser justo. Vai todo mundo ter nota boa, não tem erro, tá bom? Mas vocês precisam saber. Pode deixar, professor. Um abraço. Tchau para todos. Tá? Tchau, professor. Tchau. Até semana que vem.